Quem diz glória a Deus pelo nascimento de Jesus, irmãos? Vamos abrir a Bíblia, glória a Deus, de pé ainda para descansar um pouco a coluna. No Salmo que eu preguei, comecei a pregar domingo passado, com a ajuda de Deus. E quero continuar com esta ajuda no Salmo 12, versículo 6. Glória a Deus. Salmo 12, versículo 6. A igreja repita: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, e purificada 7 vezes. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Podeis assentar, irmãos. E eu vou pedir às crianças que me ajudem. Eu sei que não é fácil, mas eu acho bom as crianças aqui. Há algumas linhas de pensamento que dizem que as crianças não deveriam sair do culto para cultuar com os adultos. E outra linha de pensamento diz que as crianças devem estar num culto à parte. E eu respeito ambas. Cada igreja tem um costume, mas sinceramente eu gosto de ver as crianças aqui no culto. Mesmo com a inquietação que é peculiar à infância, é normal, vocês também já foram meninos. A diferença era que vocês eram meninos bonzinhos. Glória a Deus, bem quietinhos. Jesus me perdoe, glória a Deus. Aleluia, né? Mas eu gosto muito de ter as crianças vendo o pastor pregar, porque criança também aprende. Eu fui pastor de uma igreja há muitos anos, e eu preguei que Abraão carregou Ló. E eu preguei sobre a vida de Abraão, e tinha um menino bem gordinho, pequeno, e ele não perdia culto com a mãe. O pai tinha uma vida meio atrapalhada. E eu falei que Ló era atrapalhado. Falei que Ló não era um bom crente, que Ló era um problema. E falei de coitado do Ló, rasguei o Ló naquele culto. E quando terminou o culto, o menino no caminho de casa disse: mãe, lá em casa tem um Ló. E a mãe disse: quem é, menino? Disse: papai. Quer dizer que o menino prestou atenção, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, e domingo passado foi o dia da Bíblia. E com a ajuda de Deus eu quero continuar, mas trazendo para o Natal esta palavra tão bela que me tocou o coração, que diz: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada quantas vezes, irmãos? 7 vezes. Uma prata que foi para o forno 7 vezes, não fica nenhuma impureza. Uma prata que foi para o forno 7 vezes, não fica nenhum resíduo, não fica nenhum refúgio, não fica nenhuma coisa ruim, impura. A prata que foi para o forno de barro 7 vezes, ela fica puríssima. Ela fica uma prata de primeira qualidade, sem resíduo, sem refúgio. E o salmista disse que as palavras do Senhor são palavras puras, refinadas como prata em forno de barro, purificadas 7 vezes. O que quer dizer isto? Isto quer dizer que a palavra de Deus não contém erros. A palavra de Deus não contém equívocos. A palavra de Deus não contém
desvirtuamento, apesar que os ateus, os agnósticos e os teólogos liberais, eles têm procurado colocar falta na Bíblia, eles têm tentado colocar equívocos na Bíblia, eles têm tentado colocar alguma coisa errada na Bíblia, mas o salmista disse que as palavras do Senhor, elas são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Não há erro na Bíblia, não há equívoco na Bíblia. Santo Agostinho dizia que se ele lesse alguma coisa na Bíblia e achasse que era um erro, achasse que era um equívoco, ele disse: ou foi erro do copista, ou sou eu mesmo que não estou compreendendo. Mas na Bíblia não tem erro. E uma das provas que a Bíblia não tem erro são palavras puras, purificadas em forno de barro 7 vezes. Ou são as profecias messiânicas. O que são profecias messiânicas? São profecias antigas, velhas profecias que falaram a respeito da vinda do Messias. Os irmãos sabem que a Bíblia, ela é cristocêntrica. O que é cristocêntrica? Cristo é o centro da Bíblia. A Bíblia, ela gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. E eu fiz um levantamento. Existe no Antigo Testamento cerca de 300 referências proféticas acerca do Messias. Imagine, irmãos, 300 referências, 300 profecias em símbolos, em figuras, em palavras, em alegorias, referindo-se à pessoa do Cristo que havia de vir. Mas não dá tempo de nós falarmos das 300 profecias em várias maneiras a respeito de Jesus que existia no Antigo Testamento. Mas eu fiz uma pequena coleção, um resumo dos resumos de profecias a respeito de Cristo que se cumpriram. Os irmãos sabem que quando Adão pecou, quando Adão caiu, Deus prometeu mandar o Salvador, mas Deus disse que ele não viria do céu por outro caminho, a não ser passando pelo ventre de uma mulher. Deus disse a Adão e a Eva e a serpente: porém inimizade, Deus disse à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. A descendência da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus não disse que era a mulher que iria ferir a cabeça da serpente. Deus disse que seria a descendência da mulher, a semente da mulher, quem iria ferir a cabeça da serpente. Então Deus prometeu que o Cristo viria, mas ele não viria diretamente, ele não apareceria do nada. Deus falou em Gênesis 3:15 que o Cristo viria gerado de uma mulher. E no capítulo 4 de Gálatas, versículo 4, o apóstolo São Paulo fala cabalmente do cumprimento desta profecia. Escute bem, crianças. O apóstolo São Paulo disse: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para, glória a Deus, remir os que estavam debaixo da lei. Meus irmãos, Paulo disse
que a profecia que Deus falou em Gênesis se cumpriu. Jesus poderia ter vindo do céu já pronto. Jesus poderia, o Salvador, poderia ter vindo do céu já feito, sem passar por uma mulher. Mas Deus tinha dito que ele viria da semente da mulher. E Paulo disse que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. É uma prova de que a Bíblia não tem erro. É uma prova de que a Bíblia não tem equívoco. Essa profecia, ela foi 4.004 anos antes de Cristo. E ela se cumpriu na íntegra, quando o anjo Gabriel, lá na cidade de Nazaré, visitou a Virgem Maria, e o anjo disse que ela seria a mãe do Filho de Deus. Aleluia! Nós vemos também que depois de muitos anos Deus chamou Abraão. E Deus disse a Abraão: olha, Abraão, a minha promessa lá em Gênesis está de pé. A minha promessa quando o homem caiu está de pé. Mas ele disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e far-te-ei uma grande nação, e tu serás uma bênção, e em ti, da tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Primeiro Deus disse que o Messias vinha de uma mulher, e depois, muitos anos depois, Deus disse que o Messias seria da descendência de Abraão. Louvado seja Deus. E quando você vai ver na genealogia de Jesus, glória a Deus, lá no Evangelho de São Mateus, diz assim, que Jesus era descendente de fulano, e quando chega lá na frente diz assim, filho de Isaque, filho de Abraão. Jesus era da descendência de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor, porque as palavras do Senhor são palavras puras, refinadas como prata, purificadas em forno de barro 7 vezes. Glória a Deus para sempre. Mas os irmãos sabem que Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. E Jacó gerou 12 filhos. E o 4º filho se chamava Judá. E quando Abraão, ou melhor, quando Jacó estava para morrer, no capítulo 49 de Gênesis, versículo 10, em Gênesis 49, 10, Deus disse pela boca de Jacó, quando Jacó estava para morrer, Jacó começou a profetizar, e Jacó disse, para cada filho ele deu uma bênção, mas quando chegou em Judá, ele disse, o cetro não arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Que maravilha! O velho Jacó profetizou que o Messias, o legislador, o cetro, o rei, viria da descendência de Judá. E quando você chega na genealogia de Jesus, Jesus não veio da tribo de José, Jesus não veio da tribo de Simeão, Jesus não veio da tribo de Benjamim, Jesus não veio da tribo de Naftali, mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Para cumprir a velha profecia que Jacó tinha profetizado acerca de seu filho Judá. Mas nós vemos ainda que 500 anos antes de Cristo, Deus usou o profeta Miqueias e disse assim, e tu, Belém Efrata, no capítulo 5 de Miqueias, versículo 1, o profeta Miqueias disse, glória a Deus, Miqueias 5 e 2, melhor dizendo, ele disse da seguinte maneira, e tu, Belém Efrata, posto que pequena
entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Irmãos amados, tanta cidade grande, tanta cidade importante, tanta cidade de proeminência, mas o profeta disse que o Messias iria nascer em Belém. Uma coisa incrível. Oh, aleluia! Mas as palavras do Senhor são palavras puras, refinadas como prata, purificadas em forno de barro 7 vezes. Aleluia! Como era que o Messias ia nascer de Belém? Se Belém era uma cidade até hoje, é uma cidade pequena, uma cidade insignificante, mas o profeta disse: e tu, Belém Efrata, posto que é grande. Foi assim, irmãos? Posto que é o que, irmãos? Pequena. Tu és insignificante, tu és uma cidade insignificante. 500 anos antes de Cristo, ele disse: mas de ti vai sair o Senhor de Israel. Aleluia. Irmãos, e para cumprir a Bíblia, Deus teve que fazer algo estranho. Os irmãos sabem que Maria morava onde? Quem conhece Bíblia sabe. Maria não era de Belém. Maria morava em Nazaré. E estava grávida, quase nos dias de dar luz. Mas o imperador Tibério César mandou fazer um decreto que todo mundo tinha que ir para a sua cidade de origem para se alistar. E José e Maria, eles eram de Belém. E é Maria grávida, como nós nordestinos dizemos, com o bucho pela boca, possivelmente no lombo de um jumento, no lombo de um jegue, saiu de lá de Nazaré e foi para Belém. E quando chegou em Belém, chegaram os dias dela dar a luz, e lá em Belém, numa manjedoura, para cumprir a profecia de Miqueias, nasceu Jesus, o Filho de Deus. Aleluia! Porque as palavras do Senhor, elas são palavras puras, refinadas como prata, purificadas em forno de barro 7 vezes. Aleluia! Glória a Deus! Mas nós vemos mais profecia. Disse que Jesus nasceria de uma virgem. Glória a Deus, irmãos. Humanamente é impossível alguém nascer de uma virgem. Para que uma mulher gere, primeiro ela precisa ser desvirginada. É preciso que ela case e é preciso que ela perca a condição de virgem. É impossível uma moça virgem ter um filho, mas o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia. Meus irmãos, 700 anos depois, o anjo Gabriel chegou em Nazaré da Galileia, e o anjo Gabriel disse para Maria: salve agraciada, o Senhor é contigo. E ela disse: o que é isso? O anjo disse: não temas, Maria, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Aleluia. Maria disse: como se fará isso? Porque eu não conheço o varão, eu não tenho relação, eu sou noiva, eu não me entreguei ainda ao meu noivo, eu não casei, eu só vou me entregar para ele quando eu casar. Como é que pode ser? Como é que pode uma virgem gerar? E o anjo Gabriel disse: prossiga. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, de maneira que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus.
Aleluia. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, como é que pode uma virgem conceber? E como é que pode uma virgem dar à luz? Mas para cumprir a profecia do profeta Isaías, a virgem, pelo poder do Espírito Santo, pela virtude do Espírito, o Espírito Santo desceu do céu, trouxe Jesus e colocou no ventre da Virgem Maria. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ainda tem mais notícia boa. A Bíblia diz, irmãos, que eles iriam fugir para o Egito. Está escrito em Oséias, no capítulo 11, versículo de número 1, está escrito que o Filho de Deus iria para o Egito. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Isso é uma profecia a respeito de que o Filho de Deus iria para o Egito, de que o Filho de Deus passaria um tempo no Egito e que depois de um certo tempo ele seria chamado de volta para a terra da Judéia. E o que foi que aconteceu? Quem foi que levantou-se? A igreja conhece. Eu gosto do feedback da igreja. Quem foi que levantou-se para matar o menino? E o menino teve que fugir para o Egito. Quem foi, meus amados irmãos? Herodes, para cumprir a profecia, para cumprir a palavra, para provar que a palavra é pura, para provar que a palavra não tem resíduo, para provar que a palavra não tem sujeira, não tem, aleluia, nada errado. Deus fez Herodes se levantar contra o menino, e o anjo disse a José: pega o menino e pega a tua mãe e vai com ele para o Egito, até que eu mande você voltar. Aleluia. E o Filho de Deus foi para o Egito. Passou, parece-me que 4 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estive, Deus me deu o privilégio de estar no Egito. E eu estive no local onde ficou a casa que Maria e José e o menino foram hospedados. Louvado seja Deus. Aleluia. Até hoje tem o poço de onde eles beberam a água. Até o poço está lá no Egito. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, para cumprir a profecia, para cumprir a palavra, porque as palavras do Senhor são palavras puras, purificadas em forno de barro, purificadas 7 vezes. Aleluia. Mas a Bíblia ainda fala, glória a Deus, que ele pregaria na Galileia. Veja quanta coisa diferente. Nasceria em Belém, aleluia, mas o ministério não seria em Belém. O ministério seria na Galileia. Isaías capítulo 9, versículo 1. Ele nasceria em Belém. O profeta Isaías disse: olha, ele vai nascer em Belém, mas o ministério dele vai ser na Galileia. Mas a terra que foi angustiada, disse Isaías, não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Aleluia, prossiga. Glória a Deus. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Onde era que a luz resplandeceria? É interessante que ele nasceria em Belém, na Judéia, mas o ministério dele iria se desenvolver onde? Onde era que o ministério dele iria se desenvolver? Na Galileia. E quando Jesus se batizou, oh, que Bíblia maravilhosa, oh, que profecia gloriosa. Quando Jesus se batizou, ele deixou o lugar onde estava e foi para a Galileia para cumprir o que o profeta Isaías havia profetizado.
Aleluia, glória a Deus. O profeta disse que ele seria desprezado. Isaías avisou 700 anos antes que ele seria desprezado. Vamos ver Isaías 53 e o versículo 3. Uma coisa interessante. Eu gostaria que vocês lessem para me dar uma folga. 1, 2, 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha, irmãos, o profeta Isaías, 700 anos antes, ele disse, ele era o que, igreja? Me ajude, qual é a palavra-chave? Desprezado. E quando você chega em São João, no capítulo 1, versículo 11, você vai ver o cumprimento desta profecia. Isaías disse que os judeus não iriam aceitá-lo. Isaías disse que os judeus não iriam querê-lo. Isaías disse que os judeus iriam desprezá-lo. E quando chega em João, 700 anos depois, capítulo 1, versículo 11, diz assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Cumprindo a velha profecia. A profecia dizia que os judeus iam desprezá-lo. A profecia dizia que os judeus iriam rejeitá-lo. E cumpriu-se cabalmente, cumpriu-se integralmente a profecia, porque a Bíblia diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Glória a Jesus. Agora eu tenho uma notícia boa no versículo 12. É só levantar mais um pouquinho. Versículo 12. Vem uma conjunção adversativa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero ver a mão de quem creu, de quem recebeu. Os judeus não quiseram, mas nós quisemos pela graça de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. O profeta disse que ele seria traído por um amigo. Vamos ver isso em Isaías 41:9. Glória, ou melhor, Salmo 41:9. No Salmo 41 diz que ele seria mais de 1000 anos antes de Cristo. O profeta Davi profetizou que Jesus seria traído por um amigo. Veja, por favor, leia 1, 2, 3. Até o meu próprio amigo íntimo. Eu quero ver a igreja toda. 1, 2, 3. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. 1000 anos antes de Cristo. De quem o profeta estava falando isso? Me ajude a entender a Bíblia. Diga o nome da pessoa que o profeta estava falando. Hein? Esse amigo íntimo de Jesus, quem seria? Judas Iscariotes. A Bíblia diz, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e que comia do meu pão. Olha, a Bíblia diz que Jesus confiava em Judas, porque Judas chegou a ser o quê? Eu quero ver o feedback da igreja. Judas chegou a ser o quê de Jesus, irmãos? Tesoureiro. E você só bota para ser tesoureiro aquele em quem você confia. E o profeta tinha dito que o que iria trair Jesus seria um amigo em que ele tanto confiava e que comia com ele o seu pão. Uma profecia mais clara do que esta seria impossível. Uma profecia mais pura do que essa seria inviável. Mas o profeta disse, e a palavra se cumpriu, pois quem traiu nosso Senhor Jesus Cristo foi quem comeu pão com ele na Santa Ceia, em quem ele confiava, provando que as palavras do Senhor são palavras puras, refinadas em forno de prata, purificada 7 vezes. Quem pode dizer aleluia para Jesus?
Irmãos, até a quantidade de dinheiro que Jesus seria traído, até a quantidade de moedas foi profetizada. Glória a Deus, pelo profeta Zacarias, no capítulo 11, versículo 12, até o valor de quantas moedas. Isaías, ou melhor, Zacarias 11 e 1. Eu queria que todo mundo lesse bem lento. 1, 2, 3. É isso mesmo, Zacarias 11. Zacarias 11, 12. Fui eu que errei. Zacarias 11, 12. 1, 2, 3. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dá-me o que é devido, e senão, deixa-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Mas, irmão, você já pensou? 500 anos antes de Cristo, 500 anos antes do Salvador vir ao mundo, o profeta Zacarias profetizou até por quantas moedas ele seria vendido, profetizou até por quantas moedas ele seria traído, ele seria negociado. 30 moedas de prata, aleluia. E não precisa ser teólogo. Quantas moedas Judas recebeu? Me ajudem, crianças. Quantas moedas Judas recebeu? Me ajudem, adolescentes. Quantas moedas Judas recebeu para trair Jesus? Me ajuda, igreja. Quantas moedas? 30 moedas, do jeito que o profeta Zacarias profetizou. 500 anos antes de Cristo, ele disse o preço que iriam pagar pelo Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, até detalhes os profetas profetizaram. Em Isaías capítulo 50, versículo 6, diz que Jesus ia ser esbofeteado e que Jesus ia ser arrancado os cabelos da barba e que seria cuspido. Por favor, volte para o começo. 1, 2, 3, todo mundo leia. 1, 2, 3. As costas dou aos que me ferem, e a face, e aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Irmão, até que Jesus seria cuspido, os profetas profetizaram. Até que eles teriam o cabelo da barba arrancado de unha. Até que eles teriam o cabelo da cabeça arrancado. Glória a Deus, até que iam bater na face dele. O profeta Isaías, 700 anos antes, profetizou. E quando você vai ler nos evangelhos, quando você vai ler na palavra do Novo Testamento, exatamente como o profeta profetizou, você vai ver Jesus sendo cuspido, Jesus sendo esbofeteado, Jesus tendo os cabelos da barba arrancados com violência para cumprir a santa e gloriosa palavra de Deus. Aleluia. Meus irmãos, não dá tempo de falar. Aleluia, não dá tempo de, irmão, são 300 profecias, é impossível uma precisão tão grande, uma precisão tão exata, é impossível falar, mas eu vou falar somente a última. Ainda tem uma lista enorme, glória a Deus, mas não vai dar tempo. O profeta disse o que era que ele iria fazer, a sua morte, o significado da sua morte. 700 anos antes, o profeta Isaías, ele disse o que significaria a morte dele. No capítulo de número 53 de Isaías, versículo 4 e 5, diria que a morte dele não era um acaso, diria que a morte dele não era um produto do acaso, mas tinha um maior objetivo, tinha um maior significado. Ele disse porque era que ele iria morrer, ele disse porque era que ele iria dar vida. Versículo 53 e 4, todo mundo leia, por favor. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e a nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora o outro versículo, por favor. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6, põe na tela outra vez. No versículo 5, desculpe. Glória a Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Aleluia, o Salvador viria para ser ferido, o Salvador viria para morrer, o Salvador viria para pagar a minha dívida, para pagar a sua dívida, para pagar o meu pecado e para pagar o seu pecado na cruz do Calvário. Mas ele foi ferido, disse Isaías, 700 anos antes de Cristo. Ele fala já do pretérito, ele fala como se já fosse uma coisa acontecida. Ele dizia, mas ele foi ferido pelas nossas o que, igreja? Transgressões, e moído pelas nossas. Agora veja mais adiante, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aquela criança de Belém, aquela criança da manjedoura, aquela criança que veio cumprir as profecias, ele veio para pagar o meu pecado, ele veio para pagar o seu pecado, ele veio para pagar a minha dívida, ele veio para pagar a sua dívida. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode sair daqui sarado, você pode sair daqui perdoado. Todos os seus pecados, todas as suas transgressões, tudo que você fez de errado pode ser perdoado hoje, porque aquela criança, quando cresceu, levou na cruz do Calvário o meu pecado e o seu pecado. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Quem acredita nestas profecias, levante a mão quem acredita e dê um glória a Deus mais forte que você pode dar. E eu quero saber nesta noite se tem alguém que quer aceitar o Filho de Deus como seu Salvador pessoal. Saia do seu lugar agora, levante. Glória a Deus, o Ministério do Louvor. Levante você vem à frente agora e diga: pastor, eu creio que este Cristo é o profetizado, eu creio que este Cristo é o enviado pelo Pai, eu creio que este Cristo é o que foi falado pelos profetas, e eu quero aceitá-lo como meu Salvador. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele subiu ao céu, e ele está assentado à mão direita de Deus Pai, intercedendo por você. Onde está a primeira pessoa? Levante a mão, por gentileza. A primeira pessoa, levante-se do seu lugar e venha aqui à frente e diga: